Daqui a pouco eu te aciono, porque só confirmando com você, tá confirmado pela polícia, são 3 linhas de investigação mesmo para a morte do Thiago, né, Lucas? Pelo menos 3 linhas, Mariana, estão confirmadas como hipóteses para a motivação deste crime. Daqui a pouco os detalhes. Combinado. E pode ser também todas essas, né? Porque a polícia diz, são 3 linhas de investigação, mas podem ser todas 3. Lembrando para vocês, Thiago foi assassinado no dia 6 de janeiro, saindo da academia, na Farolândia, zona sul da nossa capital, considerado um bairro nobre. Tudo estava muito movimentado no momento em que tudo aconteceu. E a novidade é, preso o irmão do Thiago. O irmão do Thiago foi preso. Ele, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, é o Cristiano Novaes. Ele negou o crime, mas de acordo com a polícia, as imagens são claras. Daqui a pouco vamos detalhar as imagens divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Agora sim, vamos falar da morte do Thiago. Vocês lembram do caso, né? Há 10 dias, dia 6 de janeiro, Thiago foi morto ao sair de uma academia no bairro da Farolândia, zona sul da nossa capital. O executor do crime, preso. O próprio irmão por parte de pai. Ícaro Novaes está ao vivo com a gente, dedicado a este assunto desde o começo. Essa não é a primeira vez que ele vai ao local do crime, pelo menos aqui no Cidade Alerta já foi pelo menos 2 vezes, mas dessa vez vai ser diferente. Porque a polícia, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, detalhou como foi que o executor cometeu este crime. E aí a gente vai mostrando para vocês o vídeo. E Ícaro Novaes também vai explicando pra gente à medida em que a gente vai mostrando ele vai mostrando pra gente lá. Ícaro, a gente precisa também contar para as pessoas quem era Thiago, né? Quem era Thiago, este homem de 30 anos que foi executado desta forma tão cruel, de acordo com a polícia, pelo próprio irmão, né? É com você, Ícaro. Olá, Mariana. Mais uma vez, boa noite para quem nos acompanha. Mariana, de fato, a gente chegou aqui, a nossa equipe, eu, repórter cinematográfico com Leone Santos, momentos após o crime, viemos rápido, inclusive, para ver o que a gente conseguia apurar, registrar, porque, de fato, foi um crime que chamou muita atenção, há exatos 10 dias, no dia 6. E aqui, na rua Tenente Antônio Fontes, onde nós voltamos agora, a gente registra, por exemplo, que existem marcas aqui ainda desse crime, uma região em que ficou marcada por esse homicídio e que agora começa a ficar cada vez mais esclarecido. Esse trecho que a gente está aqui, Mariana, é justamente onde o Thiago Carvalho Novaes, ele foi emboscado por esse homem que estava atrás desse poste aqui, dessa estrutura, como a gente mostrou aqui com muitos detalhes no Cidade Alerta, na última oportunidade em que tivemos aqui. Hoje a gente até mostrou aí, né, as imagens, está mostrando as imagens aí, imagens que agora a polícia traz com mais detalhes, mas antes da gente falar um pouquinho dessas imagens que foram fundamentais para a polícia chegar a essa prisão efetuada hoje, a gente vai falar um pouquinho do Thiago, porque desde o dia do crime houve muita comoção nas redes sociais e, claro, isso é um termômetro para que a gente possa fazer, inclusive, algumas apurações mais detalhadas em relação a quem era o Thiago, que tipo de relação ele tinha, que tipo de atividade profissional ele tinha, e porque as mensagens nas redes sociais eram de muito carinho. Pessoas sem entender o que teria acontecido, o que aconteceu naquele dia, quais os motivos. E a gente começou a sondar, investigar, apurar com pessoas próximas, conversar. O Thiago, todo mundo dizia, ele que era um jovem de 30 anos, né, que era muito alto, pelas fotos dá para perceber que ele tem um porte físico muito grande. É fruto também de muito tempo de musculação, ele era um praticante assíduo também do jiu-jitsu, tinha como as marcas aí, claro, tatuagens, gostava de utilizar joias, e aí era um jovem que, pelos amigos, diziam que ele era muito tranquilo, que não procurava confusão com ninguém e que era muito apegado a alguns familiares, sobretudo ao pai, que faleceu
recentemente. Ele já teria compartilhado, inclusive, para alguns amigos mais próximos, que ele sentia muito a falta desse pai e que o pai, quando partiu, deixou algumas responsabilidades com ele, como, por exemplo, cuidar da mãe, que, de acordo com essa pessoa que era muito próxima do Thiago, disse que a mãe dele hoje passa por alguns cuidados especiais em relação a cuidados neurodivergentes e, inclusive, ele tinha também uma responsabilidade com a irmã, cuidava da irmã, tinha esse apego com esses familiares e tinha essa falta, essa ausência do pai também como um sentimento muito forte, cuidava de algumas coisas que o pai teria deixado de acordo com essas apurações, tinha aí um cuidado com a banca do jogo do bicho, era administrador também de alguns imóveis e tinha uma preocupação também nesse desabafo que ele fez para um dos amigos, de acordo com a nossa apuração, que tinha muito cuidado com o redor dele, com o que estava ao redor dele, porque ele sentia que havia pessoas de olho na herança. Tudo isso que está sendo apurado pela polícia e daqui a pouquinho vai ser colocado com mais claridade dos fatos pelo nosso colega de reportagem Lucas Moura, que está mais debruçado sobre isso. Agora a gente volta para essas novas imagens divulgadas pela polícia, porque a gente trouxe naquele dia e nas nossas últimas coberturas aqui, Mariana, imagens do momento da execução, é o momento exato em que o Thiago ele passa em direção ao seu carro que estava no estacionamento da academia, que fica logo ali, e é surpreendido por um homem que estava aqui atrás e ele acaba sendo alvejado com diversos disparos de arma de fogo e o óbito é confirmado aqui mesmo na rua. Nessas imagens que foram divulgadas pela polícia é um recorte maior e dá para perceber que esse homem que é responsável pelos disparos de arma de fogo, ele chega segundos após o Thiago chegar com a caminhonete dele e acessar o estacionamento da academia que fica ali atrás. Essas imagens elas mostram que a partir do momento que o Thiago entra com a caminhonete dentro do estacionamento da academia, um homem em uma moto passa olhando para a caminhonete, passa inclusive lentamente, com muito cuidado, e aí vem na rua, imediatamente faz uma volta, vai até o final da rua, lá aquele trecho que até parece uma rua sem saída, mas não é, a rua Tenente Antônio Fontes, ela tem continuação para seguir por outras vias do bairro Farolândia. Então essas imagens mostram que esse homem chegou era 6 horas e 50 minutos por aí quando o Thiago chegou. E aí o Thiago, esse homem, ele dá uma circulada com a moto aqui nas ruas, ele até aparenta tentar já criar essa emboscada no momento em que o Thiago vai chegar na academia, mas por algum motivo não foi possível. Esse homem, ele estaciona inclusive em uma ocasião do outro lado dessa via, até definitivamente colocar a motocicleta dele desse outro lado da via, onde de fato ele desceu da motocicleta e aí se escondeu aqui atrás desse poste. O Thiago entra para a academia, como a gente viu, e aí a gente vai para aquelas outras imagens que a gente já tinha visto, que era justamente a saída de Thiago. Praticamente 1 hora depois da musculação, ele sai e ele é surpreendido pelo criminoso aqui na via. Para identificar essas imagens, a Polícia Civil, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, contou com o auxílio do monitoramento que é da Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania, a antiga Secretaria de Defesa Social, né? Que a gente sabe que tem feito também um investimento em câmeras de monitoramento e aí, com o auxílio dessas imagens, a polícia, o DHPP, conseguiu com mais clareza identificar a rota desse homem, a partir do momento que ele cometeu o crime, qual o percurso que ele seguiu para poder, claro, se esconder e não ser identificado pela polícia. Inclusive, quando ele sai dessa rua, ele já começa a tirar a jaqueta que ele estava utilizando aqui no momento do crime, que as câmeras aqui dessa rua registraram ele com a jaqueta preta, e em outra via do trânsito ele já aparece sem essa jaqueta, mas ele, de acordo com a polícia, não se desfez desses trajes. Inclusive, quando a polícia efetua a prisão, encontra esses trajes, que é um elemento muito forte que a polícia tem de que o responsável por efetuar os disparos foi diretamente o irmão. Porque essa é uma suspeita que se levanta também, né? Será que de fato o irmão, que a polícia disse que é o responsável pelo crime, atuou diretamente na execução? Para a polícia, todos os indícios apontam que sim, isso está sendo ainda, claro, objeto de investigação para que seja esclarecido todos os detalhes desse fato. E a gente vai entender um pouquinho mais do que foi esse desfecho importante da operação, com o uso das câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Aracaju, de Defesa Social, de Segurança e Cidadania, com o depoimento da delegada Juliana Alcoforado, que é a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o departamento que conduziu a investigação. Vamos conferir.
O Departamento de Homicídios foi acionado imediatamente após a ocorrência e a nossa equipe do local de crime esteve presente, realizando todas as coletas ali na cena, garantindo que todos os exames periciais fossem realizados em tempo mais rápido possível, em parceria com o Instituto de Criminalística. Acionamos imediatamente também a Secretaria de Defesa Social Municipal, que foi parceira nossa nessa investigação, a fim de colher tudo o que as câmeras da nossa cidade pudessem auxiliar na elucidação desse fato. A partir daí, toda a investigação se iniciou aqui no Departamento de Homicídios. Tá aí, portanto, foi fundamental para a polícia o desfecho desse primeiro momento, né, da investigação, que culmina com a prisão do principal suspeito, que, de acordo com a polícia, como está sendo investigado aí, né, tinha motivos para poder cometer esse crime. Eu vou agora fazer um convite, como a gente mostrou das últimas vezes, para a gente mostrar aqui a área onde aconteceu o crime, onde o irmão da vítima teria se escondido para fazer essa emboscada. É uma área aqui em que ele consegue se esconder completamente e esperar para que a vítima passasse por aqui e fosse surpreendida. Ele se escondeu atrás desse poste e quando o Thiago passou por aqui, ele parece indagar alguma coisa, perguntar ao Thiago e em seguida efetua os disparos de fogo. Chama a atenção também que ele atua sozinho. Ele, em cima de uma motocicleta, ele efetua os disparos, liga a motocicleta e sai em direção ao sentido aqui do fundo da rua Tenente Fontes. E essas câmeras de segurança aqui mostram agora em detalhes que ele chegou e ficou por aqui durante 1 hora. 1 hora foi o período em que ele esperou o Thiago fazer a musculação, sair para poder cometer o crime e deixar o local, Mariana. Portanto, agora a gente tem o desfecho, pelo menos dessa primeira parte da operação com essa prisão, e a polícia segue buscando outros detalhes, esclarecer outros detalhes desse caso. Mariana. Eu te agradeço, Ícaro, pelas informações. O que chama a atenção nesse caso é o desespero deste homem para matar o Thiago. Porque a pessoa não teve, como é que eu posso explicar para vocês, nenhum cuidado. Foi com a própria moto que alugou, como o Ícaro Novaes trouxe pra gente. Só fez ali trocar de blusa muito rapidamente. Bota aqui só mais uma vez, por favor, as imagens na tela do vídeo do crime. Porque, percebam, ele mesmo que foi até o local, o executor, de acordo com a polícia, o próprio irmão, um irmão por parte de pai, ele circula por ali. Sabe, minha gente, que tem câmera de segurança. Todo mundo sabe. Tem câmera de segurança da academia, tem câmera de segurança do estabelecimento comercial, da escola, de tudo. A cidade é monitorada. Então, se você comete um crime num bairro nobre, num horário de pico, é porque realmente você quer muito fazer isso e não está muito preocupado com as consequências, é o que parece. Porque ele circula, aí depois ele vê que o Thiago chegou aqui, é por aqui que o Thiago vai chegar já já, ele vê que o Thiago chegou, ele espera um pouco, depois ele vai estacionar onde o Thiago vai passar, que é aqui nesse cantinho, entre um carro e outro, aqui atrás ele estaciona, ó. Tá vendo? Ele passa e estaciona aqui atrás. Depois ele fica aí durante um tempo. Não sei se dá para adiantar a imagem, meu diretor. Mas se não der, não tem problema, que a gente vai mostrando tudo para quem tá em casa. E aí, ó, ele estaciona ali, tá vendo? Entre um carro e outro, e ali ele fica. Presta atenção que ele chegou pouco antes das 7, e aí já é 7h56, mais ou menos. Que é quando o Thiago passa, este é o Thiago, um homem alto, forte, lutador de jiu-jitsu, ou seja, né, a gente tá vendo aqui que de fato é o Thiago, e apontado pela polícia quem seria essa pessoa, o irmão por parte de pai, o executor que estava escondido. Repare que uma mulher passa aqui no canto da tela. Tem gente passando, tem carro passando. A gente chegou a comentar, será que esse carro tem algum envolvimento ou não? A polícia não esclarece, mas a polícia também não descarta o envolvimento de outros familiares. Aqui já é ele com a camisa trocada, em um outro ponto aqui da nossa capital. Suspeito em fuga na moto, já descaracterizada.
E agora a gente vai ao vivo para entender por que matar o Tiago. Qual o interesse desse irmão na morte do Tiago? São 3 as linhas de investigação ao vivo aqui. Lucas Moura, boa noite. Mariana, mais uma vez, boa noite a você e a todos que estão nos acompanhando. Mariana, é importante dizer que nós temos aí 3 linhas de investigação, mas em um dos comentários que você fez ao longo do programa, você foi muito feliz ao dizer que não necessariamente uma dessas linhas de investigação anula a outra. Uma não necessariamente anula a outra, muito pelo contrário. A polícia trabalha com linhas que podem naturalmente estarem associadas e terem contribuído para a motivação desse crime. É importante dizer que o Tiago, vítima de toda essa história, ele já dito por todos, pela polícia, por pessoas próximas, cuidava da mãe, cuidava da irmã e depois que o pai faleceu, teria ficado como uma espécie de responsável por administrar os negócios da família. E associado a isso, obviamente, o dinheiro acabava passando pela mão dele. Ele era o responsável por gerir as questões financeiras, ficou responsável por gerir as questões financeiras e patrimoniais da família. A partir disso e dos depoimentos que foram colhidos pela polícia, a polícia chegou à seguinte conclusão: a motivação do crime estaria relacionada a 3 fatores, 3 situações, 3 possíveis motivações. A primeira delas seria a questão patrimonial. Questões patrimoniais teriam levado o irmão a assassinar o Tiago. A segunda delas, a questão relacionada à contravenção do jogo do bicho. Então, havia, portanto, de acordo com a polícia, uma relação da família, do pai, hoje já falecido, do Tiago e também do executor com o jogo do bicho. E por conta disso, nós teríamos aí essa situação do jogo do bicho sendo mais um fator que teria contribuído para essa morte. E um terceiro fator que está relacionado a crime passional, que seria o fato de que o Tiago, supostamente, isso é dito pela polícia, tá, gente? O Tiago supostamente teria se envolvido com uma ex-namorada ou ex-companheira do irmão que o matou. Então, 3 motivações possíveis: questões patrimoniais, questões relacionadas à contravenção penal do jogo do bicho e também questões relacionadas ao crime passional, relacionado ao fato de que a vítima estaria se relacionando ou teria se relacionado com uma ex-companheira, ex-namorada do irmão que o executou. É muito complexa toda essa história e os fatores, Mariana, que você levanta na sua análise, eles são muito pertinentes. Um crime praticado aparentemente às pressas ou pelo menos sem nenhum tipo de cuidado e atenção aos detalhes para tentar fazer com que esse crime não fosse descoberto. Inúmeras câmeras de segurança flagram o momento em que o executor, o suspeito, passa na mesma moto, trocando apenas uma jaqueta, a parte de cima da roupa, por ruas de Aracaju. Ele faz isso às claras, não às claras do dia, mas eu falo às claras no sentido de que não se esconde das câmeras, da população, em um horário de pico, com a moto, como você muito bem disse, alugada há um mês, que já estava em posse dele há um mês, e mais do que isso, nas buscas realizadas dentro da residência dele, em Nossa Senhora do Socorro, onde ele foi preso, ele estava lá ainda com as roupas utilizadas no dia do crime. A polícia apreendeu com ele as roupas que ele estava utilizando, estavam na casa dele as roupas utilizadas, as que aparecem no vídeo, as roupas utilizadas no dia do crime. Mesmo diante disso tudo, ele nega a autoria do crime. Disse que não foi ele. Disse ainda que não possuía uma relação muito próxima com o irmão, mas que não tinha nenhum problema
nenhuma desavença com o irmão. Foi o que ele disse. O delegado Mário Leone vai detalhar passo a passo esse caminho investigativo até a prisão temporária do suspeito. Vamos acompanhar. Após o assassinato do Thiago, nós oitivamos familiares e testemunhas do crime e realizamos levantamentos de campo, de imagens capturadas por câmeras de estabelecimentos comerciais, imóveis e também órgãos públicos, inclusive salientando a importância da colaboração que tivemos da Secretaria de Defesa Social de Aracaju no levantamento dessas imagens. Conseguimos identificar a placa da motocicleta que foi utilizada pelo executor e chegamos então até um dos irmãos da vítima, por parte de pai, o Cristiano Novaes, que foi preso no dia de hoje em Nossa Senhora do Socorro. Nessa ocasião, inclusive, apreendemos as vestes, os trajes que ele utilizou quando dessa execução, e ele ainda nega essa autoria. Em relação à motivação, a gente precisa aprofundar, né, essas investigações, porque existe a possibilidade de que isso esteja relacionado à contravenção do jogo do bicho. Há disputas relacionadas ao patrimônio da família e também uma questão passional que possa dizer respeito a um possível envolvimento da vítima com uma ex-companheira do investigado. Foi decretada a prisão temporária dele e as investigações prosseguem. Nós já contamos, inclusive, com a colaboração da comunidade, da população, através do 181, e quem tiver mais informações também pedimos que ligue para o 181. Esperamos concluir essa investigação com a maior brevidade possível, inclusive no sentido de buscar identificar terceiros que possam ter contribuído para a premeditação, para o planejamento desse crime. Como o executor desse crime. E não descartamos a hipótese de que outros familiares também possam estar envolvidos nesse crime. Essa última frase do delegado Mário Leone é extremamente forte. O delegado Mário Leone diz com clareza: ainda não está descartada a possibilidade de que nessa execução outros familiares tenham colaborado ou participado do plano da morte do Thiago. As investigações seguem, né, Mariana? Lucas, você tem a outra parte da entrevista, né, do delegado Mário Leone. Eu vou te acionar já, te agradeço desde já pelas informações. A gente tem nosso compromisso comercial, viu, minha gente? Mas o delegado vai falar outro elemento essencial desta linha de investigação até chegar no irmão do Thiago. Então, presta atenção, porque eu volto já com o repórter Lucas Moura. E agora quem chega na cena é Lucas Moura, dedicado à investigação da morte do Thiago. É com você, Lucas. Mariana, nós traremos agora mais um trecho do que diz o delegado Mário Leone, porque existe nesse trecho do que diz o delegado alguns aspectos muito importantes. Por exemplo, o suspeito não foi ao sepultamento do irmão, um fator que contribui para imaginar que de fato ele não gostava do irmão. E uma outra situação, a gente sabe, e quem assiste filme policial sempre vê, a polícia sempre pergunta se o suspeito de um crime tem um álibi. Perguntado o suspeito a respeito de um álibi, de onde ele estaria no dia do crime, ele responde que estava em casa e absolutamente sozinho. Não tem ninguém que confirme a versão dele de que estava em casa. Um álibi juridicamente considerado muito fraco, se é que pode ser considerado um álibi. Vamos acompanhar o que diz o delegado. Tudo converge para que tenha sido o próprio irmão o executor desse crime. Inclusive ele não compareceu, não esteve no velório. Outros irmãos residentes em outros estados, no Maranhão, em Salvador, tiveram aqui para o sepultamento, ele não esteve. E nós conseguimos identificar a placa do veículo, que o veículo, temos já o levantamento que indica que esse
Esse veículo foi alocado no mês passado, né? Já se encontrava em poder dele. Tem diversas imagens com registros dele passando em radares, enfim, por câmeras, né, que nós conseguimos levantar e apreendemos as vestes que ele trajava nessa data. Ele nega a autoria, disse que estava em casa, em Nossa Senhora do Socorro, que foi onde nós cumprimos o mandado de prisão temporária e de busca e apreensão. Ele disse que residia ali há cerca de 6 meses, que estava sozinho em casa, portanto não indicou ninguém que pudesse confirmar essa versão de que ele estaria em casa. Disse que nesse dia ele não trabalhou como motorista de aplicativo, que teria alocado a moto para trabalhar como em aplicativo, porque estava em busca de um outro imóvel para alugar. Ele disse que não era muito próximo, contudo, eles nunca tiveram nenhuma desavença. Isso é o que ele alega. Só ressaltando aqui, Mariana, não pode passar desapercebida aos nossos olhos o fato de que a vítima, os dois, vítima e suspeito, irmãos por parte de pai. A vítima tinha uma vida financeira razoável, aparentemente confortável. O suspeito alugava uma moto, ou teria alugado uma moto para trabalhar como motorista de aplicativo, motoboy de aplicativo. É muito discrepante o padrão de vida que os dois possuíam, ou os padrões de vida que os dois possuíam. Isso corrobora com a versão ou com o que imagina a polícia de motivação para o crime. Volto com você. Te agradeço, Lucas, e essa informação extraoficial que você traz, né? Eles são irmãos por parte de pai e o pai é falecido. Esse pai teria envolvimento com o jogo do bicho e quem estaria administrando era o Thiago. Então, a linha de investigação da polícia, como o Lucas trouxe, obrigada, Lucas, relembrando, são 3. O patrimônio familiar, por essa questão, tem também, né, o envolvimento do jogo do bicho e a terceira linha de investigação, que seria o envolvimento da vítima com a ex-namorada do executor.